Você já se perguntou o que realmente está por trás do comportamento estranho de Gary, o bicho de estimação de Bob Esponja? À primeira vista, ele pode parecer apenas um simples pet de estimação, mas e se eu te dissesse que Gary é muito mais do que isso? Em muitos momentos, o jeito de agir de Gary é bem inteligente para um simples animalzinho de estimação. Só que na verdade, ele pode ter uma origem mais distante, sendo um ser de outro mundo, com uma inteligência superior e uma missão secreta. As peças vão se encaixando quando juntamos esse quebra-cabeça. Eu reuni as informações para poder destrinchar sobre essa teoria bizarra. A origem alienígena. Vamos começar a explorar os detalhes dessa teoria maluca que pode mudar tudo sobre o que você pensa em relação a Gary e sua presença na fenda do biquíni. Para que você compreenda totalmente o que está em jogo aqui, precisamos analisar alguns pontos chaves que levantam sérias suspeitas sobre a verdadeira natureza dele. Gary Wilson Jr. sempre teve comportamentos excêntricos, certo? Ele nunca foi um caracol comum. Desde o primeiro episódio em que ele aparece, ele aparenta ter uma inteligência e uma consciência fora do comum para um simples animal de estimação. Mas o que realmente nos faz questionar a sua origem é a quantidade de vezes que ele está envolvido em eventos que claramente não fazem sentido para um ser do fundo do mar, mas sim para um ser de outra dimensão. Precisamos levar em consideração que o desenho está recheado de referências a aliens. Vamos começar com um episódio bem revelador, o foguete da Sandy. Nesse episódio, Bob Esponja e Patrick acreditam que a fenda do biquíni é, na verdade, um planeta alienígena e está sofrendo uma invasão. E por isso, eles decidem sair em uma caça a esses alienígenas. Quando Patrick tenta se comunicar com Gary, Bob Esponja reage dizendo que os aliens estão projetando suas memórias no ambiente. E no mesmo momento, eles atacam Gary. Isso levanta uma questão. Será que Gary realmente é um alienígena e os outros personagens estão apenas tentando ignorar isso, ou até mesmo Bob Esponja está escondendo algo? Além disso, outro ponto interessante é a presença de Sandy, que carrega uma arma de rede para recolher rochas lunares. Esse é um fato bem curioso, porque mesmo a NASA sempre utiliza objetos mais simples para realizar esse tipo de tarefa. Por que ela usaria uma arma tão específica, a não ser que ela estivesse se sentindo ameaçada ou com a tarefa de eliminar alguém que ela sabe que não pertence àquele lugar? Talvez Sandy saiba algo sobre a verdadeira identidade de Gary, o que explicaria essas ações. Na temporada 5, temos o episódio Fungos Entre Nós. Toda a fenda do biquíni é contaminada por uma doença que pode ter uma origem alien. O foco da doença começa em um monte de algas encontrado na casa de Bob Esponja. Os caracóis, eles são conhecidos por deixar rastros de muco por onde passam. Então eu acredito que Gary, em contato com essas algas, acabou originando essa doença que se alastrou por todos os cantos, já que no final do episódio, Gary resolve a infecção se alimentando das algas sem ficar doente, sendo uma espécie de antídoto com o efeito de ser imune a essa doença. Transformações misteriosas. Outro detalhe que não pode passar batido são as características físicas de Gary. Você já reparou como ele parece mudar de aparência dependendo do episódio? Em Precisa-se de um Ajudante, Gary tem pupilas laranjas bem pequenas, mas nos episódios mais recentes, suas pupilas se tornam pretas, com a íris laranja. Esse tipo de mudança não é comum em um caracol. Isso faz você se perguntar, será que isso é algum tipo de disfarce ou transformação? Já nos foi mostrado diversas variações do que realmente tem dentro de sua concha, que vão desde um cérebro, uma bunda, ou ele sendo inteiramente azul. Por que acontece essas variações estranhas se ele não tem capacidades de metamorfose igual uma borboleta? Mais uma pista aparece em Hora de Dormir. Quando Gary diz, em sonhos, uma pessoa não está limitada pelas limitações terrestres. Essa frase poderia ser a chave para entendermos que Gary se vê como alguém que não pertence ao nosso mundo. Ele poderia estar se referindo a si mesmo como um ser de outro planeta, livre das limitações que os outros personagens enfrentam na fenda do biquíni por estarem localizados na Terra. Eu peço que guardem esse detalhe que mais pra frente vai fazer muito sentido. Um gênio incompreendido.
O que torna Gary ainda mais enigmático é sua inteligência extraordinária. Gary tem mostrado várias vezes que é muito mais inteligente do que qualquer outro pet na fenda do biquíni. Em Hora de Dormir, quando Bob Esponja visita o mundo dos sonhos de Gary, ele se depara com uma enorme biblioteca cheia de livros. Como um simples caracol poderia ter uma biblioteca tão impressionante, mesmo que fosse apenas no seu intelecto? Em Nananeném, vemos Gary lendo o jornal local, o que é outra evidência de que ele é muito mais capaz do que se imagina. Já no episódio Caçador de Água Viva, Bob Esponja menciona que Gary esqueceu de pagar a conta de luz. Vemos mais uma evidência da sua inteligência. Como que um caracol seria capaz de entender sobre contas de luz e realizar até o pagamento dela? Apenas um ser com muita inteligência poderia realizar tal feito. Já em Chocolate com Nozes, todos os pacotes de correspondência são endereçados para Gary, o que implica que ele pode ter algum tipo de dinheiro ou fonte de renda, ou até uma importância que a gente não sabe. E isso é muito incomum para um simples animal de estimação. Isso só confirma que Gary não é um caracol comum. O verdadeiro rei? Vamos para uma parte bem surpreendente dessa teoria. Gary pode ser o verdadeiro rei da fenda do biquíni. No episódio Reinado de Idiotas, vemos uma árvore genealógica real, onde, curiosamente, Gary aparece nela. Só que o mais absurdo é que seus pais são peixes. Será que ele é um filho adotado? Pois como ele poderia estar nessa árvore se ele não fosse da linhagem real? Será que houve uma infiltração? Gary pode ter manipulado a situação para incluir seu nome na árvore genealógica, visando se tornar o rei da fenda do biquíni. Tudo isso com o intuito de tirar vantagem para ele e Bob Esponja viverem de boa. Agora, recapitulando o ponto que eu pedi para vocês guardarem, vem a cereja do bolo. O fato de pensarmos que Gary é um alienígena nos traz à mente uma cena icônica em que ele diz a frase: "Em sonhos, uma pessoa não está limitada pelas limitações terrestres." Acredito que isso se relaciona com sua vontade de retornar um dia ao seu universo de origem. Observe com mais detalhes sua vestimenta nessa cena. Esse manto que Gary está usando no episódio pode ser uma ligação direta com as vestes que o Bolha usa. O Bolha é um golfinho que aparece no segundo filme de Bob Esponja e é responsável por observar Júpiter e Saturno para evitar que aconteça uma colisão entre eles, sendo um vigia muito importante para o curso do mundo. Gary pode ser seu antagonista, buscando uma forma de permitir que aconteça essa colisão, fazendo com que a vida na Terra se torne um caos ao ponto de se tornar uma galáxia inabitável. Só que para conseguir completar seu plano, ele encontrou a forma de se tornar um animal que ninguém levanta suspeitas, permitindo ele continuar sua missão original. Com isso, concluímos essa revisão. Agora que analisamos todas as pistas e evidências, a verdade sobre Gary fica impossível de ignorar. Ele não é apenas um simples caracol de estimação. Gary é, na realidade, um ser alienígena de uma dimensão superior. Sua inteligência transcende qualquer um na fenda do biquíni, e sua missão vai muito além do que imaginamos. Ele está preso em um mundo que não é o seu, tentando desesperadamente retornar ao seu verdadeiro mundo, mas antes concluindo sua missão. Suas transformações misteriosas, seu comportamento excêntrico e sua inteligência impressionante são provas incontestáveis de que Gary é muito mais do que qualquer ser da fenda do biquíni poderia imaginar. Ele não é apenas um pet, ele é um herói cósmico ou vilão disfarçado em busca de algo maior do que todos nós conseguimos ver. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu quero ouvir de você. Você já desconfiava de Gary? Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar sobre isso. Temos um vídeo analisando a estranha casa de Patrick Estrela. Deem uma olhada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo, até lá!